Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Na aula hoje a gente vai estudar sobre teorias demográficas. População é um conteúdo que sempre vem caindo no Enem. E quando a gente vai estudar a população, certo? A parte da demografia, né, que é o estudo da população, a gente vê que sempre as teorias demográficas, certo? Certamente vocês já ouviram falar e são conteúdos que sempre vem caindo, principalmente no Enem, certo? Então hoje a gente vai estudar, a gente vai entender cada uma dessas teorias demográficas, as principais, né, que as mais famosas, as três mais famosas, e a gente também vai entender como é que a população cresce, certo? Porque essas teorias demográficas, elas foram elaboradas com base na preocupação em relação ao crescimento populacional. Então, a gente observa, né, que já no século XX houve um aumento cada vez maior da população. Se a gente analisar esse gráfico aqui do crescimento da população, século XIX houve um aumento, né, saiu de 1 bilhão para cerca de 2 bilhões de habitantes. Já no século XX, a população terminou o século XX com mais de 6 bilhões de habitantes. E esse gráfico de crescimento ele está vindo sempre em ascendência. Ou seja, a população está crescendo cada vez mais, certo? Então isso tem gerado preocupações por parte de teóricos, por parte de governantes, certo? Então a gente vai entender como a população cresce, né, e quais são essas preocupações. Mais uma vez aqui a questão do crescimento populacional, né, com o mapa de os países com percentual de crescimento. Esse mapa que essa anamorfose geográfica está mostrando, né, a gente percebe que existem países que, por exemplo, aqui da região da África subsaariana, né, com potencial de crescimento, né, os maiores potenciais de crescimento apresentados nessa parte vermelha. Na parte amarela também preocupa, né, a gente vê a questão da Índia. A parte verde já é uma parte que está em instabilidade, o crescimento, né, como o Brasil, a China. E existem os países com menor percentual de crescimento, né, como alguns países europeus, né, o Japão. Então, o que é que isso preocupa, pessoal? Vai preocupar porque são os países onde tem o maior percentual de pobreza. Se a gente for analisar aqui os países da África subsaariana, alguns países aqui do sul e sudeste asiático, do Oriente Médio, são países que têm um percentual de pobreza, né, significante. Então, o aumento da população significa dizer também que vai ter um aumento da pobreza se não tiver melhorias para as condições de vida dessas pessoas. Os 10 países mais populosos do mundo, os dados de 2015, né? A gente vê aí a China, o país mais populoso, né? Seguido da Índia, que fatalmente vai ultrapassar a China nos próximos anos, né? Porque a China vem adotando a política do filho único por casal, já a Índia não. Aí Estados Unidos, Indonésia, Brasil em quinto, Paquistão, Nigéria, Bangladesh, Rússia e México, certo? Desses países aqui a gente observa que a Índia, a Indonésia, Paquistão, Nigéria e Bangladesh vem apresentando um crescimento da população muito alto, muito elevado. Então, sobre as teorias demográficas, a mais famosa delas, né, a mais conhecida, a de Thomas Malthus, né, feita pelo inglês, né, o Robert Malthus, né, no final do século XIX. Ele é considerado, o Thomas Robert Malthus é considerado o pai da ciência da população, né, da ciência demográfica, né, da demografia, dos estudos da população. Então, no final do século XIX, em sua teoria, né, ficou muito famosa,
ele dizia o seguinte, né, que o crescimento populacional ele ia seguir uma linha de uma PG, de uma progressão geométrica. Seria o crescimento da população. 1, 2, sempre se multiplicando os valores. E a disponibilidade de recursos e de alimentos aumentaria conforme uma progressão aritmétrica, né, uma PA. Vocês já estudaram isso na matemática, né, o que é uma PG e o que é uma PA. Então, o que é que ele se preocupava com isso? Ele dizia que com o crescimento da população, mais do que a disponibilidade de recursos e de alimentos, isso ia fazer com que muita gente começasse a faltar alimento para tantas pessoas. O planeta não ia suportar, não ia ter recursos para atender às demandas da população, certo? Então, segundo o Malthus, medidas precisavam ser tomadas, certo? Então, medidas a serem tomadas para a erradicação da pobreza e da fome era a adoção de uma política antinatalista para evitar o caos mundial, certo? Então, a partir daí, surgiu a preocupação, né, a difusão de ideias para que as pessoas evitassem família, para não evitasse ter filhos, que era para não o mundo não chegar a esse caos. Então, pessoal, a gente deve levar em consideração, né, que essa teoria ela foi feita no século XIX, né, ela foi realizada, né, e esse estudo que o Malthus fez foi esse estudo comparativo. Ele foi realizado com base na Inglaterra, né? Então não foi um estudo amplo, geral pelo mundo. Então foi com base na Inglaterra. A gente sabe que hoje essa teoria após um século, mais de um século, a gente sabe que ela está equivocada, né? Porque a gente sabe que as tecnologias que hoje existem, ela tem capacidade sim de produzir alimentos que possa atender a demanda de toda a população mundial. E a gente sabe que a população se quadruplicou, né, do século XIX para cá. Então, a gente tem que levar em consideração isso, né? Mas ela serviu de base para outras teorias, né? Inclusive no século XX, já após a Segunda Guerra Mundial, né, já na segunda metade do século XX, né, teve todo aquele crescimento da população. Aquele gráfico ascendeu, né? A população mundial cresceu muito, certo? Foi chamado de explosão demográfica, né? E isso ressuscitou novamente essas ideias de Thomas Malthus, né? Então veio aí a teoria neomalthusiana, né? Essa teoria neomalthusiana atribuía a culpa pela situação de miséria dos países subdesenvolvidos ao acelerado crescimento populacional. O que ela queria dizer? Ela queria dizer que as condições de pobreza que existiam nos países subdesenvolvidos, a gente sabe que pós Segunda Guerra Mundial, com aquele processo de descolonização da África, começaram a surgir muitas nações em condições de extrema pobreza, era responsável por esse acelerado crescimento populacional. Apesar de concordar que a agricultura era capaz de produzir alimentos suficientes para todos. Né, uma inovação, né, pegou uma base da teoria de Malthus, e uma inovação é que a agricultura era capaz de produzir alimentos suficientes para todos, mas que o crescimento da população era consequência da pobreza, né, existente nos países desenvolvidos, né? Então, para os teóricos dessa teoria neomalthusiana, né, as populações, sobretudo as de baixa renda, deveriam ter seus índices de natalidade controlados. Para isso, a difusão de métodos contraceptivos tornou-se fundamental, né? Então, foi nesse período que começou toda aquela campanha, toda aquela política de distribuição de métodos contraceptivos para evitar famílias, né? Evitar ter filhos. A gente sabe que alguns países, né, algumas nações, elas não concordavam, né, por causa de crenças religiosas, né? Mas uma coisa que ficou por trás desse discurso neomalthusiano, né, a questão ele foi utilizado, né, de forma ideológica
para uma estratégia, como uma estratégia de manutenção do modelo de desenvolvimento socioeconômico dominante no mundo atual. Como assim, professor? Como assim? A gente vê que, segundo os neomalthusianos, se o crescimento da população, se esse problema estava vindo dos países pobres, né? Então que os países ricos, os países dominantes, eles quem deveriam intervir para o controle do crescimento da população dos países mais pobres, para a resolução desses problemas e para intervir com políticas, né, políticas antinatalidades, difusão de métodos contraceptivos. E a gente sabe que por trás disso, né, existia por trás dessas campanhas existia interesse, né, interesse de seguir dominando esse modelo socioeconômico que já vinha, né, os países ricos sempre obtendo mais lucro com isso. Aí na década de 1970 veio a teoria reformista, também chamada de marxista, né? A teoria comunista, né? O comunismo usualmente ele é utilizado como termo pejorativo, né, de coisas ruins, mas também Karl Marx ele fez um amplo estudo, né, sobre a sociedade capitalista, né, trazendo críticas para a sociedade capitalista, trazendo ideias de como superar essas desigualdades, né? Então essa teoria reformista foi baseada nos estudos de Karl Marx, né, na qual dizia que a desigualdade na relação entre os recursos naturais e alimentos e o crescimento populacional não estava no número de habitantes, mas na distribuição de renda, né? A gente sabe que a sociedade capitalista é uma sociedade desigual. Se não existisse a desigualdade, não era capitalismo, né? Então, na visão da teoria reformista, existe produção de alimentos para todos, certo? Para suprir a demanda de toda a população. Mas o problema é a distribuição dos alimentos, né? A distribuição da renda também, que não tem. Então, como proposta, né, os reformistas tinham de propor uma melhor distribuição de renda e de alimentos, o aumento da escolaridade, que ocasionaria num planejamento familiar espontâneo e, consequentemente, a queda da natalidade e do crescimento populacional. Isso aqui já acontece nos países desenvolvidos, pessoal. Em alguns países emergentes também está acontecendo isso. O que, professor? Os países que alcançam um melhor desenvolvimento econômico, uma melhor qualidade de vida, certo? Esses países que oferecem melhores serviços de educação, né, faz com que as pessoas tenham mais oportunidade de emprego. As pessoas com um maior nível de educação e tendo oportunidade de emprego, elas vão fazer um planejamento familiar. E isso principalmente a partir da entrada da mulher no mercado de trabalho, certo? Então, isso de forma espontânea, as quedas das taxas de natalidade, ela vai acontecer. Porque os países da Europa Ocidental aconteceram isso, nos Estados Unidos, no Canadá. Então, são países que, depois de melhorias, né, isso na oferta de serviço, no desenvolvimento econômico, houve um planejamento familiar, e com esse planejamento familiar houve uma redução das taxas de natalidade, né? Países como alguns países da Europa já vê a redução da população como um problema, né? Então essa daí é a dica que os reformistas deixam, né? Enquanto era um controle rígido da política de natalidade, né? O Thomas Malthus, né? Os neomalthusianos propõem a difusão de métodos contraceptivos, e a reformista uma distribuição de renda, né? E uma oferta melhor de serviços como educação e emprego. Agora vamos entender como a população cresce. Então, pessoal, a população ela pode crescer de duas formas, certo? Então, através do crescimento natural, que a gente vai ver aí, o que é o crescimento natural, ou através
do crescimento horizontal ou taxa de migração, certo? Então, primeiro, o crescimento natural ou vegetativo, certo? É a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, verificada em uma população em um determinado período, geralmente um ano, certo? Então, essa diferença é o que vai fazer com que a gente analisa se o crescimento, se um determinado local está crescendo a sua população ou não, certo? Geralmente, se a taxa de natalidade for maior do que a de mortalidade, a tendência é que haja um crescimento natural da população. Se for a taxa de natalidade menor do que a de mortalidade, não vai ter um crescimento, certo? Então, a taxa de natalidade é o número de pessoas que nascem para cada grupo de 1000 habitantes durante um ano, certo? Então, se você quiser saber qual é a taxa de natalidade de uma determinada população, só é você pegar o número de habitantes, certo? Vezes 1000, aí depois divide pela a população total daquela área, certo? Aí você encontra a taxa de natalidade. No mesmo caso, a taxa de mortalidade, né? A de mortalidade também é o número de óbitos, né? Número de pessoas que morrem para cada grupo de 1000 habitantes durante um ano. Para encontrar a taxa de mortalidade do mesmo jeito, só é pegar o número de óbitos, vezes 1000, aí depois divide pela população daquela área, aí vai encontrar. Se a taxa de natalidade for superior à de mortalidade, o crescimento natural é positivo. Se for ao contrário, se a taxa de natalidade for menor do que a taxa de mortalidade, o crescimento natural da população é negativo. O outro fator é a taxa de migração ou crescimento horizontal. Essa daí é a diferença entre o número de emigrantes e de imigrantes. Entender que migração é o deslocamento de pessoas, certo? O deslocamento de pessoas pelo espaço geográfico, certo? Então, emigrantes é a saída de pessoas de um determinado local para outros lugares, certo? E imigrantes é a chegada de pessoas de diferentes locais em um determinado local, certo? Então, evidentemente, né, se o número de emigrantes for superior ao de imigrantes, ou seja, saíram mais pessoas do que chegaram, o crescimento horizontal vai ser negativo. Agora, se for ao contrário, se o número de imigrantes, de pessoas que chegaram, for maior do que o número de pessoas que saíram, aí o crescimento será positivo. Entendeu? Então é assim que a população cresce. É através da associação desses fatores: crescimento natural e taxa de migração. É o que vai determinar se uma população de uma determinada área vai crescer ou não. E ficamos por aqui, pessoal. Até a próxima aula, viu? Saudações.